Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Daniel Literário, eu sou a Carla e hoje é o último dia da Semana do Terror aqui no canal. Tem estreia de quadro novo, então eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar aqui pra vocês. Como vocês já podem ver no título, o quadro se chama Genoma Literário, mas por que esse nome? Bom, tudo que tem no DNA tem a ver com genética, né? Então, o genoma literário, o que é genoma? Genoma é um conjunto de características, é a sequência completa do DNA de uma espécie, de uma população, de um indivíduo. E o genoma literário pega essa ideia para a literatura. Então, eu vou pegar um tema e vou pegar todas as informações, ou o máximo de informações que eu conseguir e trazer aqui compilando num vídeo. E assim, não vai ser uma coisa que vai ter toda hora aqui, não vai ser mensal, porque demora alguns meses pra gente ver adaptações, ver curiosidades, ler artigos, ler isso, ler aquilo. Então dá um certo trabalho, então não vai ser uma coisa frequente. Mas de certa forma é bom porque assim vocês ficam com gostinho de quero mais, assim que eu espero. Eu vou querer que vocês me falem nos comentários o que vocês acharam depois desse vídeo. Se vocês gostaram, o que pode ter além das coisas que eu vou trazer aqui. Enfim, dê a sua opinião sobre o vídeo porque vai ser importante para a manutenção desse quadro por aqui. Bom, como vocês já sabem pelo título, o tema que foi escolhido para essa estreia, esse piloto aqui, foi Frankenstein, da Mary Shelley, porque fez 200 anos, tá fazendo aniversário em 2018, dos 200 anos, o livro Frankenstein. E além disso, a gente fez uma leitura coletiva em maio, se eu não me engano. Então fica aí a homenagem, né? E segue o baile porque tem muita coisa aqui pra falar, muita coisa legal. Carla, eu não sei nada de Frankenstein, assim como eu não sabia. Mas, né, a vida dá voltas. E aqui estou eu falando quase uma profissional. Mentira, não sou profissional nenhuma, mas eu pesquisei bastante sobre Frankenstein, então eu já tô cansada de saber da história. Essa aqui é a versão da Dark Side do livro, essa versão maravilhosa e linda, diga-se de passagem. E a história vai contar sobre o Dr. Victor Frankenstein, que tem uma obsessão para saber o que ronda por trás da vida e por trás da morte. Então ele é um cientista que vai querer descobrir sobre isso. E ele acaba se embranhando, né, nesse mundo das pesquisas científicas e acaba criando um monstro. Mas quando ele consegue alcançar o objetivo dele, ele fica tão apavorado com a criatura que ele fez que ele rejeita essa criatura. E o primeiro contato que o monstro tem com o mundo real é a rejeição. Então a criatura foge e faz várias peregrinações pelo mundo, né? E acaba aprendendo muita coisa. Mas uma hora ele vai querer voltar para se vingar do seu criador. A autora desse livro é Mary Shelley e ela foi uma mulher revolucionária. Porque ela, em pleno século XIX, uma mulher de 19 anos, criando um livro de terror, né? Ficção científica, um precursor da ficção científica. Então, assim, ela criou a obra-prima dela aos 19 anos. E o livro vem fazendo sucesso desde então. O livro ele foi publicado no anonimato, primeiramente, porque não se sabe direito se foi por ela ser uma mulher, né? E ela decidiu pelo anonimato pra não ter essa rejeição logo de cara, ou se foi pela fama dos pais dela, que o pai dela era um escritor já famoso e a mãe dela era uma feminista e escrevia livros também. Então, assim, não se sabe por que ela decidiu publicar no anonimato primeiramente. Mas o livro recebeu muitas boas críticas e foi uma decisão acertada dela, se mostrou uma decisão acertada, porque depois que ela falou, que ela assumiu a autoria do livro, os críticos acabaram rejeitando um pouco, como se uma mulher não fosse capaz de criar algo assim, porque estaria deixando a feminilidade de lado. E com isso, muitas pessoas atribuíram a autoria do livro para o marido dela, Percy Shelley, que era um poeta na época, já também com uma certa fama. E, inclusive, existe um livro publicado em 2007, não faz tanto tempo, faz 11 anos, né? Tecnicamente não faz tanto tempo, que diz justamente, o livro é todo embasado numa teoria de que Percy Shelley que criou Frankenstein, não a Mary,
que ela seria apenas uma copista para o marido. O nome do livro é O Homem que Escreveu Frankenstein e foi escrito pelo John Lauritzen. Algumas pessoas também dizem que o Percy e a Mary foram coautores da história. Então, assim, tem uma dificuldade, uma certa dificuldade das pessoas aceitarem que foi a Mary Shelley que escreveu Frankenstein, que é um livro que foi o primeiro romance, considerado o primeiro romance de ficção científica da história, e foi escrito por uma jovem mulher do século XIX, então talvez seja um pouquinho difícil das pessoas aceitarem, né? As influências da Mary Shelley no livro são bem claras, que além da família, né, de escritores e pensadores, também tem amigos ali ao redor dela e outros pensadores, filósofos da época, que ela cita e tem essa inspiração claramente mostrada no livro. Ela cita vários autores como Samuel Taylor, eu tenho a colinha aqui, tá? Porque eu não ia conseguir gravar todos os nomes, mas enfim. Samuel Taylor Coleridge, não sei se fala assim, Lucano, John Milton, Ludovico, Ariosto, Lord Byron, entre outras referências, e o Lord Byron, inclusive, foi parte da criação, do motivo da criação desse livro pela Mary, porque foi numa viagem dela com Percy até a casa do Lord Byron que foi proposto que se criasse, porque eles não podiam sair de casa, estava uma chuva horrorosa e tal, e aí o Lord Byron sugeriu que eles criassem um conto de terror, uma história de terror, e seria uma competição, uma pequena competição entre eles, quem criaria a história mais horripilante de todas ali. E por falar em influência, o nome do livro é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Prometeu foi um titã na mitologia grega que roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade. E esse ato fez com que ele fosse punido, sendo acorrentado e devorado por abutres durante a eternidade. Mas o que isso tem a ver com Frankenstein? Bem, a ideia é justamente essa, de que o Victor, né, o Dr. Victor Frankenstein, fez uma coisa terrível e foi punido. No caso, o Victor criou o monstro fazendo uma afronta à natureza, né, querendo ser Deus, dar a vida a alguém, e com isso ele foi punido pelo arrependimento depois que ele teve de fazer tal coisa, e também pela perseguição do monstro depois que queria vingança. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar aí que o Frankenstein, inclusive no Hotel Transilvânia, o monstro de Frankenstein lá, tem um medo terrível de fogo. Então, algumas adaptações podem mostrar esse medo do fogo da criatura, que pode ser explicado por esse mito grego aí, de que Prometeu roubou o fogo do Olimpo para dar para a humanidade. Então, pode fazer uma analogia do tipo. Em relação aos personagens, há quem diga que a Mary teve uma inspiração na vida real. Na Alemanha, a 40 minutos de Frankfurt, tem um castelo chamado Frankenstein, que foi construído por uma família no século XIII que tinha esse nome, esse sobrenome no caso. E no século XVII, depois, esse castelo pertenceu ao John de Pell, que era um cientista que tentava trazer cadáveres de volta à vida e assinava como Von Frankenstein. Então aí já tem uma certa semelhança, né? E esse John de Pell, ele era um cientista, um alquimista já famoso, e que tinha duas ideias fixas na vida dele. Uma era fabricar ouro a partir de metais inferiores e a outra era dar vida a defuntos. Então, por conta dessas experiências que ele fazia, ele acabou sendo expulso da cidade. E além disso, tem uma outra coincidência aí que dizem aí, eu não sei se é boato, mas que o de Pell, ele brigou com uma família chamada Frankenstein pela posse do castelo. Então, condiz com as pesquisas que eu fiz, que pertenceu à família Frankenstein, depois pertenceu a ele, então pode ter havido aí uma certa briga nesse sentido, né? No ano de 1979, entretanto, foi descoberto por Peter Heine uma outra coisa sobre Mary Shelley, que talvez ela tenha se inspirado num cientista amador chamado Andrew Cross, que era um cientista que fazia experiências eletromagnéticas e metalúrgicas. Então, assim, nunca ficou bem solucionado de onde veio a inspiração de Mary Shelley. Algumas pessoas já vi também falando que foi um sonho dela, enfim, nunca ficou bem solucionado, mas na minha opinião particular, eu acho que teve uma certa inspiração aí realmente da vida real. Depois que eu li isso, eu fiquei pensando, né?
E se os filmes de Frankenstein tivessem aquela coisa de baseado numa história real? Eu ia ficar desesperada. E apesar de toda a influência que Frankenstein teve durante 200 anos de história, ainda assim o livro não está na lista dos mais vendidos, o que é meio estranho. Mas eu acho que pode ser um certo preconceito, talvez, que era o que eu pensava, que seria uma leitura desgastante, chata, complicada. Mas, gente, não é nada disso. É uma escrita um tanto poética e não é tão difícil. É uma leitura gostosa, é uma coisa assim que flui bem. Então vale a pena ler, sim, não é nada difícil. É uma história que surpreende pela época que foi escrita, por quem foi escrito também. E assim, é diferente de tudo que eu já li, se tornou um dos meus favoritos. E eu acho que essa coisa de conhecimento popular sobre alguma coisa, né, de que clássico é chato, ou então, sei lá, Frankenstein vai ser uma coisa chata, que vai ser complicado de ler. Eu acho que todo esse conhecimento popular acaba atrapalhando certas coisas. Muitos dos conhecimentos que tem na sociedade sobre o livro, sobre Frankenstein, não são verdadeiros. Então, começando pelo monstro, que não recebe nome nenhum. Frankenstein é o nome do criador e não da criatura. Victor Frankenstein é o sobrenome. Frankenstein é o sobrenome do criador, do cientista, e a criatura nunca recebeu um nome. Mary Shelley nunca deu um nome para essa criatura. Acho que o nome ficou meio que sendo direcionado para a criatura por causa dos pôsteres, né, que tinham lá o monstro na frente, e as pessoas acabaram associando Frankenstein à criatura e não ao criador. Outra coisa sobre a aparência, né, que no livro é descrito como um amarelo cadavérico, e nas adaptações, na maioria das adaptações, a criatura fica num tom verde. Então assim, acaba que muitas coisas que é de conhecimento popular não são verdadeiras, e é realmente difícil de entender porque uma coisa que fez tanto sucesso também tem esse viés de preconceito, das pessoas não leem o livro. E eu não sei explicar realmente por que não está na lista dos mais vendidos, já que tem 200 anos aí e faz tanto sucesso, tem tanta influência na cultura pop. Frankenstein é um livro tão importante, mas tão importante, que até hoje é tema de discussão para a bioética e para a ciência, já que a criatura é rejeitada pelo criador, né? Ela é criada e depois, de uma forma desumana já, e depois ainda é rejeitada. Então tem muito a se discutir em relação à bioética, né, de lidar com a vida, e a criatura acaba não sendo rejeitada apenas pelo criador, mas também pela sociedade. Então essa história acaba contribuindo para muitas discussões que acontecem na bioética. Inclusive, em comemoração aos 200 anos da história, o The Royal Institution fez um congresso para discutir sobre essas questões, né, que são trazidas em Frankenstein, falar um pouco das questões de bioética, da biotecnologia, dos avanços tecnológicos, usando a história da Mary Shelley como base para essa discussão. Discute para onde que a ciência está nos levando. E Frankenstein levanta várias questões além dessa coisa de bioética, né? Principalmente de quem é o verdadeiro monstro, criador ou criatura, né? A contradição da fé no progresso e do medo da mudança, né? Tem essa contradição bastante forte no livro. Outra coisa, se a criatura já era má ou se ela foi levada a ser, se ela já nasceu com uma maldade instalada nela. Muitas adaptações já têm esse determinismo de que por ela ser criada da forma como ela foi, o cérebro que não estava em perfeitas condições levou a criatura a ser desse jeito, mas no livro não tem nada disso. E assim, é uma discussão infinita que não tem uma resposta definitiva. É que nem se Capitu traiu ou não Bentinho na história do Machado de Assis em Dom Casmurro. É uma discussão que nunca vai ter fim. Vai ter as pessoas que vão achar uma coisa, vão ter outras pessoas que vão achar outra. Então, Frankenstein é a mesma coisa. E sobre o livro, eu gostaria de dar uma breve opinião. Já falei um pouco sobre como é a história original, né, do livro. E então eu gostaria de apenas dar uma breve opinião minha sobre a leitura. A Mary Shelley conseguiu criar um terror psicológico diferente de tudo que eu já vi. É muito angustiante, é muita coisa nas entrelinhas e com várias reflexões, muito influenciada pelo romantismo, que foi a época que ela escreveu o livro. E como eu falei, ainda que seja uma obra antiga, a leitura é fácil, a leitura é gostosa,
flui bem, mesmo com vocabulário rico e a escrita poética, ainda assim é uma leitura que eu achei fácil. Ou ao menos não é aquela coisa maçante, né, que eu tava imaginando que seria, tipo livro de escola, que você, ai que saco! Não foi assim, gente, acredito. Bom, em 200 anos de história, vocês devem imaginar que teve muita adaptação pra filme, pra série, inspiração nisso, naquilo. Então, assim, vou falar de algumas que eu assisti aqui, vou seguir uma ordem cronológica dos filmes e das séries que lançaram e que eu assisti. Vou falar mais ou menos sobre como é a história de cada uma e uma breve opinião minha também, pra, se você quiser assistir, já saber por onde começar. E o primeiro filme, a primeira adaptação de Frankenstein foi em 1910, foi criada pelo Thomas Edison. Sim, o cara que inventou a lâmpada e também a filmadora, né? Ele tinha uma companhia que produzia filmes e esse filme foi bem curtinho, de 12, 13 minutos mais ou menos. Foi a primeira adaptação de Frankenstein para o cinema. Naquela época não tinha câmera que captasse som também de qualidade, então é cinema mudo ainda e não tem diálogo, não tem nada disso, é preto e branco. E o filmezinho é bem parecido com a história original, só que bem superficial. Afinal são 12, 13 minutos aí, então não dá pra contar uma história, muitos detalhes e tal, né? Ainda mais sem diálogo. E o final é mais ou menos feliz. Então assim, é uma história bem divertida, como a maioria das coisas do cinema mudo, pelo menos eu acho. E toda a carga histórica por trás, eu acho que traz uma emoção a mais pra ver esse filme, entendeu? Que esse filme ficou perdido por, sei lá, 90 anos, se eu não me engano, 80, 90 anos, e foi recuperado há pouco tempo atrás, e aí ele teve que passar por um processo cuidadoso de restauração. Então eu acho isso uma coisa bem legal de se saber para assistir o filme, deixa o filme ainda mais interessante nessa carga histórica, de você saber como é que foi criado, quem criou, ficou perdido por muito tempo. Então eu acho isso muito legal, muito interessante. A outra adaptação que eu assisti foi a de 1931. Esse filme foi criado porque no ano anterior saiu o filme do Drácula, fez um sucesso estrondoso, então eles quiseram continuar nessa pegada do terror, então eles fizeram essa nova adaptação de Frankenstein. Eu acho que é uma das adaptações mais famosas, que as pessoas mais assistem quando falam em Frankenstein, que é a adaptação com Boris Karloff, que ficou conhecido por esse papel que ele fez do monstro, da criatura de Frankenstein. A diferença já começa pelo nome do cientista, que não é Victor, mas Henry Frankenstein, mas a história é basicamente a mesma, do cientista lá que quer criar vida a partir dos mortos. E nesse filme começa com aquele determinismo que eu falei no início do vídeo, de que eles já pegam um cérebro de um assassino, né, e colocam na criatura, e esse seria o motivo da criatura ser má. Eles mudaram bastante coisa do original da Mary Shelley, principalmente no final. Tem esse determinismo, ainda que tem algumas cenas que algumas pessoas possam falar que a criatura foi meio que ensinada a ser desse jeito, né, pela forma como ela foi tratada, e não só por causa do cérebro de assassino que foi colocado nela. Mas ainda assim eu achei muito determinismo de colocar realmente, porque não tem essa coisa de cérebro de assassino na história original, então deixa ainda mais a dúvida do que nesse filme. A criatura, ela é bastante selvagem, ela não fala e assim, parece ser bastante ingênua, bastante selvagem mesmo, sabe? Rústica. E no livro ela parece ser uma criatura que aprende muito rápido, ela fala. E enfim, é bem mais inteligente do que eles fazem parecer no filme. E eu acho que a imagem do Boris Karloff como a criatura de Frankenstein que ficou marcada aí por várias gerações, de como as pessoas... A pessoa pensa na criatura e já vê o Boris Karloff com aqueles pinozinhos aqui, né? E assim, é um filme bom no quesito de efeitos e maquiagem. Pra um filme tão antigo, a produção foi realmente maravilhosa. Só não gostei muito dessa coisa do determinismo, e mudaram bastante coisa da história original, mas é um filme legal de se assistir. E esse foi o primeiro filme de uma trilogia que terminou em 1939 com O Filho de Frankenstein. A sequência foi A Noiva de Frankenstein, lançada em 1935. A história continua a partir do final desse primeiro filme de Frankenstein. Então o Dr. Frankenstein vai estar se recuperando lá do acidente que teve na última cena do primeiro filme. E na continuação da história aparece um Dr. Pretorius, esse nome esquisito mesmo,
que nem existe no livro, na verdade, mas ele é um cientista também que quer fazer uma companheira para a criatura, né? Um monstro feminino. E o Dr. Frankenstein aprendeu a lição dele e não queria fazer uma nova experiência, né, desse tipo. Só que esse doutor acaba sequestrando lá a mulher dele, ameaçando e tudo mais, e aí o Dr. Frankenstein acaba tendo que ajudar esse cientista a criar a mulher lá. Enquanto isso, o monstro fica fugindo, né, das pessoas, sendo que nesse filme a gente tem uma noção maior de que a criatura não é tão má assim, né, ela só não sabe ser muito controlada. Meio que uma criança, né? Que não teve alguém pra guiar ela ali e ela sai fazendo as coisas. E com a força que o Frankenstein tem, sendo imortal e tudo mais, acaba fazendo essas monstruosidades. Bom, as atuações são impecáveis e o final não é tão tendencioso assim quanto o filme precedente. Esse filme não é tão parecido assim com o original, mas se assemelha muito mais em relação às críticas que a Mary Shelley quis passar no livro do que o filme de 1931. E o mais interessante é que esse filme começa com uma conversa entre a Mary Shelley, o Lord Byron e o marido dela, o Percy Shelley. Então isso deu um aspecto mais de realidade ao filme. Eu gostei bastante. Fechando a trilogia com O Filho de Frankenstein, lançado em 1939, vai contar a história do filho de Frankenstein, que é o Dr. Wolf von Frankenstein. Ele recebe o castelo do seu pai de herança e vai se mudar lá com a família dele, a esposa e o filho, para esse castelo. Só que eles não são tão bem recebidos assim pelas pessoas do vilarejo, né? Que o nome da família dele já é uma coisa assim assustadora para todo mundo que morou ali e viu as atrocidades que o monstro fez e tudo mais. E aí lá no castelo o Wolf conhece o Igor, que é um cara meio estranho, que acaba mostrando um compartimento secreto do castelo onde está escondida a criatura que está em coma. E aí, para limpar o nome da família, o Wolf vai ter a ideia de salvar, que é o que o Igor queria que ele salvasse, fizesse a criatura acordar, porque eles eram amigos e tal. E aí o Wolf quer limpar o nome da família, transformando a criatura, salvando a criatura e transformando ela em uma pessoa boa. Porém, o Igor tem algumas ideias diferentes, né? Ele controla o monstro, ele manipula o monstro, ele quer usar a criatura para benefício próprio. Então ele acaba não deixando que o Wolf continue com os experimentos dele. E algumas mortes começam a acontecer no vilarejo. E é claro que isso, todo mundo começa a desconfiar do Frankenstein lá, e todo mundo fica com ódio, enfim, começam a querer invadir lá o castelo e tudo mais. É uma história muito, muito legal, foi o melhor dos 3 filmes pra mim. E assim, eu tentei não comparar com o livro, porque como é o filho do Frankenstein, já fugiu um pouco da história. Ainda tem um determinismo característico da trilogia, né? Fugir um pouco da reflexão de criador e criatura, de vilão, mocinho, né? Mas como eu tentei não comparar ao livro, se você também fizer isso, você vai achar o filme realmente bom. O próximo filme que eu assisti foi O Jovem Frankenstein, de 1974, a gente já dá um pulo aí na linha do tempo. E assim, eu comecei a assistir esse filme achando que era simplesmente mais uma adaptação. Eu achei que era um filme sério e tal, e aí depois que eu fui descobrir, assistindo o filme, que era uma sátira. Então assim, é muito engraçado. É uma sátira a essa trilogia de 1931 e tal. E aí tudo começa com uma aula do Dr. Frederick Frankenstein. Tá falando lá sobre o sistema nervoso. Um aluno pergunta sobre o avô dele, que criou essa coisa de reviver os mortos e tudo mais. E ele fala que o nome dele não é Frankenstein, é Frankenstein. Enfim, tem muita coisa, é uma sátira, né? É muita coisa engraçada que eu não tava esperando. E aí, esse Dr. Frederick, ele recebe de herança o tal castelo de Frankenstein e viaja lá pra esse castelo na Transilvânia. Lá ele conhece o Igor, que é um assistente lá do avô dele, do pai dele, se não me engano. E ele começa meio que cético no início, mas depois ele resolve dar continuidade ao trabalho do avô. O filme tem uma cena muito bizarra no final,
mas no geral é bem legal, é muito engraçado, eu ri em várias cenas, é aquela comédia tipo pastelão mesmo, sabe? É muito engraçado. E o ator que faz o Dr. Frederick é o nosso querido Gene Wilder, que fez A Fantástica Fábrica de Chocolate e nos deixou há 2 anos atrás, né? Então foi muito bom ver um filme. Eu não sabia que era ele, então foi uma surpresa atrás da outra esse filme. E o final é completamente diferente. Vale a pena assistir esse filme porque você vai dar muita risada. Em 1994 foi lançado Frankenstein de Mary Shelley. De todas as adaptações que eu assisti, esse foi o mais fiel à história original. Então assim, a primeira coisa é que o filme já começa com o terceiro narrador da história, que ninguém fala, nenhuma das outras adaptações que eu assisti tem esse terceiro narrador que tem no original, que é o Capitão Alton. É o capitão de um navio que recebe lá o Dr. Frankenstein, e o Dr. Frankenstein conta a história toda pra ele, que depois vai se desenvolver num ponto de vista da criatura e do Dr. Victor. E o elenco de peso com Robert De Niro e a Helena Bonham Carter, com ótimas atuações, que é o que se espera deles, né? Então se você quiser assistir a um filme só de toda essa lista dos que eu falei, dos que eu vou falar, assiste esse porque é o mais fiel. Então eu acredito que seja a melhor escolha. Se você ainda não leu o livro, tá na dúvida aí, quer assistir uma adaptação primeiro, se você é desses, então acho que esse é o filme ideal. Em 2004 lançaram Van Helsing, Caçador de Monstros, e aí já começa a ter uma mistureba aí. O Van Helsing, ele é um cara que caça monstros, é um especialista de monstros do século XIX, e ele é contratado pela Igreja Católica para dar fim ao Conde Drácula. E para isso ele vai contar com a ajuda da Ana Valérias, que é uma mulher que vem de uma família que vem tentando destruir aí o vampiro há séculos. Só que antes de enfrentar o Drácula, eles ainda vão enfrentar criaturas como o lobisomem e o Frankenstein. A premissa é boa, eu achei pelo menos, mas o filme deixa muito a desejar. É muito estranho, apesar de ter um elenco bom e tal, mas é muito fraquinho o filme. Os efeitos até que são legais pra época em que ele foi produzido, mas o enredo não me agradou. Tem um mistério envolvendo o passado do Van Helsing que me deixou bastante curiosa, só que o filme deixa aberto. Eu acho que iam fazer uma continuação, só que o filme foi esculachado pela crítica, então eu não acredito que tenha uma continuação aí, não tem outros filmes, até porque já tem muito tempo aí, então não tem nem, pelo menos eu não vi nenhuma notícia que vão fazer uma continuação. Então aí vai ficar a curiosidade aí, porque eu nunca vou saber, né? Mas uma coisa que eu gostei desse filme foi que o Frankenstein, ele não é o vilão do filme. Ele não é o principal vilão, ele só é uma máquina usada pra fazer o mal, entende? E o final até que me agradou, porque não foi meio que tipo, ai, felizes para sempre e tal, porque se fosse diferente eu ia ter odiado completamente o filme. Eu acho que esse final foi o que salvou um tiquinho o filme, mas realmente ele não é a melhor produção que fizeram. Mas como sempre tem como piorar. Em 2013 criaram Frankenstein Entre Anjos e Demônios. Então a história é bem louca, tipo, começa com a história de Frankenstein, né? Aí o monstro tá lá enterrando o Victor, que é o seu criador, e aí ele é atacado por demônios, um monte de coisa assim, e aí vem umas gárgulas, que seriam os anjos, e salvam ele, e tem uma guerra milenar, e essa criatura tá no meio. As gárgulas pedem ajuda dele, só que ele não quer se meter e tal. Gente, é muito bizarro. Muito bizarro. E assim, a ideia é louca, mas não seria de todo ruim. O problema é que a produção foi realmente horrível. Assim, não tem, pra começar, não tem nada de parecido com a história original. É uma coisa completamente nova, né? Um roteiro criado pra ser uma coisa original com um personagem tirado lá do livro da Mary Shelley. Eles criaram uma coisa muito louca, se perderam ali e foi muito bizarro. Os efeitos eu achei meio também fraquinhos. E bem, o filme é todo bizarro, gente. Eu não sei nem o que falar, só o que sentir, né? Muito ruim. No mesmo ano de 2013 foi lançada a série Hemlock Grove, que eu comecei a assistir. Eu ainda não terminei a primeira temporada, mas eu tô gostando bastante. E assim, Hemlock Grove é uma cidade da Pensilvânia
e que tem muitos mistérios, muita coisa ali acontecendo, muitas criaturas e tal. E a série começa com o corpo de uma jovem sendo encontrado num moinho. Começam a aparecer os suspeitos. Tem o Peter, que é um garoto de 17 anos, que todo mundo acha que é um lobisomem, e ele realmente é. Tem um garoto estranho, riquinho, que é o Roman, também é meio suspeito. Então assim, enquanto a polícia investiga, outras pessoas vão morrendo, o mistério vai aumentando. E o Peter e o Roman, numa amizade improvável aí, começam a investigar por eles mesmos se tem alguma coisa aí de sobrenatural acontecendo nesses assassinatos. Então é uma história que eu tô gostando bastante. Tô nos 5º ou 6º episódio da primeira temporada. Até agora eu estou gostando, então eu acho que vale a pena assistir. Então, em 2014 foi lançado Penny Dreadful, que é uma série de terror com sobrenatural que mistura personagens novos com personagens clássicos, como Frankenstein, Dorian Gray, Drácula, e se passa na Londres da época vitoriana. Bom, eu assisti só parte da primeira temporada também. A premissa é muito interessante, a época em que se passa também dá todo aquele tom mais sombrio à série. As personagens são muito bem aprofundadas, cada um tem um segredo no passado, uma coisa assim que te deixa curioso para assistir. Mas é uma série assim, que pra quem tem medo talvez não seja a melhor opção, porque realmente tem um clima bem sombrio e tal. É uma série de terror, né, gente? Então talvez não seja, eu vou começar a assistir terror, vou começar por Penny Dreadful, talvez não seja a melhor opção. Mas é uma série muito boa pra quem curte já o gênero. Bom, em 2015 teve o filme Victor Frankenstein com o Daniel Radcliffe, nosso Harry Potter. O Victor Frankenstein salva um corcunda de um circo e com a ajuda dele cria um ser vivo a partir do nada. Um homem rico tá financiando eles, só que o Igor, o ex-corcunda, que é o Daniel Radcliffe, vê que o que eles estão fazendo é errado, então ele tenta impedir o Victor de continuar. Só que o Victor segue pra Escócia com esse ricaço aí pra continuar o experimento e também pra fugir da polícia, que já tá sabendo lá dos esquemas e tal, vai prender ele. Esse tal ricaço tenta matar o Igor, só que ele consegue sobreviver e vai lá atrás do Victor para tentar salvar e abrir os olhos do amigo. Bom, enfim, o filme é muito bom. Foi também um dos melhores que eu assisti dessa lista. O James McAvoy fez o papel de Victor Frankenstein. Arrasou, gente. Eu sou muito fã do James McAvoy, então sou suspeita pra falar, mas ele arrasou muito nesse papel. Eu achei a criatura que eles fizeram nesse filme uma das mais fidedignas à descrição que a Mary Shelley dá no livro. Só que o jeito da criatura é simplesmente aquela coisa selvagem, monstruosa, vão matar todo mundo e tal, que é diferente da abordagem da Mary Shelley, mas de aparência a criatura foi bem fidedigna. Também em 2015 foi lançado um filme chamado Frankenstein, que é uma releitura do original, né, da Mary Shelley, que vai contar aí a história de um casal de cientistas que cria um ser que é um homem já, só que com a mentalidade de uma criança. Eles chamam esse menino de Adam e começa a ter uma relação como se eles fossem os pais desse menino. Só que o homem percebe aí que é monstruoso o que ele fez, né? Que deu errado, digamos assim, e tenta matar esse menino. Só que o Adam sobrevive e foge. E aí na sociedade, nas pessoas na rua, ele é recebido só com violência. Então ele acaba se tornando violento também. O que torna ele ainda mais perigoso, já que ele é bem mais forte e bem mais rápido do que as pessoas comuns. E ainda que ele tente inspirar amor, ele não consegue devido à sua deformidade, que as pessoas sentem nojo dele, né, e tendem a se afastar. Então ele acaba sendo visto como nada mais, nada menos que um monstro. Essa rejeição que ele recebe a todo momento faz com que ele queira se vingar do criador dele. É uma releitura muito legal, que eu não esperava realmente essa nova visão da história, só que eu não gostei muito do final. Mas o filme num todo é bem legal. Só que assim, pra quem é sensível, digamos assim, não é o melhor filme porque tem umas partes bem nojentas, né? Ele comendo minhoca e tem violência explícita. Bom, pra quem não gosta muito, realmente é melhor ver as outras adaptações que eu falei.
e não esse. Mas o mais interessante desse filme foi a abordagem que eles fizeram à criatura, que é justamente como eu vejo o monstro de Frankenstein, como apenas uma criança que só viu a maldade, né? As pessoas só eram violentas com ele e ele acabou aprendendo de forma distorcida o que era o bem e o mal. E eu gostei bastante desse filme, apesar de ter quase vomitado em alguns momentos, né? Mas a atuação do protagonista, que é o Xavier Samuel, foi simplesmente maravilhosa. Então, quem não se importa aí com essas nojeiras, é um bom filme para se assistir. Tem também uma série da Netflix chamada The Frankenstein Chronicles, As Crônicas de Frankenstein, que foi lançada também em 2015. A série acontece no século XIX, numa cidadezinha, em que John Marlott, que é um detetive, começa a investigar alguns assassinatos. E o interessante da série é que o suposto assassino, né, das pessoas que estão morrendo aí, teria se inspirado no livro da Mary Shelley, que é uma personagem da série, e o assassino teria se inspirado no livro para cometer seus crimes. E a ideia é muito boa. Eu fiquei ansiosa quando eu li a sinopse, quando eu fui pesquisar sobre a série, só que a produção deixa um pouquinho a desejar. Eu achei muito parado, meio arrastado, sabe? Não sei se são as atuações fraquinhas, se é o período que acontece, se é a cidadezinha pequena. Eu não sei dizer o que fez eu não gostar tanto da série, mas eu achei um tanto arrastado. Então, apesar de ter uma premissa boa, na prática ele não foi tão legal. Ainda bem que são só 6 episódios e vai melhorando a cada um deles. Então, por isso que eu consegui assistir aí a primeira temporada toda. E eu acho que o que te prende a série é justamente a curiosidade de saber quem é o culpado pelos crimes, já que os personagens não cativam. É uma história arrastada, lenta, como eu disse. E o melhor talvez seja o vilão, que foi muito bem interpretado. Não sei o nome do ator, mas enfim. Tem um romance na série que eu achei completamente desnecessário. O final da primeira temporada também achei meio estranho. Mas tem gente que gosta dessa série, né? Não sei se eu não gostei por não ser muito o meu estilo de série, ou se realmente aí vocês vão concordar comigo. Mas quem quiser assistir aí são só 6 episódios, então talvez, se você quiser aí ter a sua opinião sobre a série, vale a pena assistir. Tem algumas outras adaptações aqui que eu anotei, que eu vou citar aqui pra vocês conhecerem só, se vocês quiserem assistir. Mas eu não posso dar minha opinião porque eu não assisti. Tem muita coisa, gente. São mais de 100 adaptações. Então, assim, não dá pra falar de tudo num vídeo. Então tem várias adaptações aí. Além disso, tem muitas referências e inspirações em outros filmes que não tem nada a ver com Frankenstein, mas tem ali um toquezinho que dá pra você perceber. Como, por exemplo, Gasparzinho. Eu tinha desconfiado, antes mesmo de ler Frankenstein, que tinha certa inspiração. Porque tem uma cena no final que tem aquela máquina lá do pai do Gasparzinho que faz ele reviver dos mortos e tal. Então achei que poderia ter alguma coisa a ver. E realmente, reassistindo ao filme, tem uma cena que mostra lá o livro de Frankenstein. Então é uma clara referência aí, né? Além disso, tem Edward Mãos de Tesoura, que seria o Edward seria o monstro, né, de Frankenstein nessa história. E o Tim Burton, ele é realmente muito fã de Frankenstein, então muitas das histórias dele, tem Frankenweenie também, muitas das histórias dele tem alguma coisa aí do romance da Mary Shelley. Então a gente pode citar alguns outros aí, como a família Addams, o mordomo lá, né, que é o próprio monstro de Frankenstein. Tem uma série clássica dos Estados Unidos chamada Os Monstros, Castelo Rá-Tim-Bum, que tem o Dr. Vito lá, e o castelo é o castelo do Frankenstein. Eu não posso falar muito porque eu não sei muito de Castelo Rá-Tim-Bum. Me julguem, né? Mas tem Scooby-Doo, tem Hotel Transilvânia, que é uma das minhas animações favoritas, que tem lá o Frank, né? Tem também na Turma do Penadinho lá, do Maurício de Souza, que tem o Frank, o personagem Frank. Tem Pica-Pau, gente. Pica-Pau, quem não lembra daquela cena clássica que tem aquele pega ganso? Não lembro o nome, mas enfim, tem alguns episódios que tem uma referência clara à história. E esse aqui eu acho que vai surpreender muita gente, que o personagem Hulk foi inspirado em Frankenstein, assim como o médico e o monstro. E o Stan Lee já falou sobre isso. Ele disse que eles queriam realmente justamente captar essa coisa de ser algo entre o bem e o mal, né? Não ser nem um bonzinho, nem um mal
completo. Seria a mistura dos dois. A gente pode pensar também em Jurassic Park, com monstros sendo criados artificialmente e que depois não dá muito certo. Ambas as histórias vão tratar dessa ética e moral de manipulação da vida, né, de criação de coisas que não eram para existir. Ambos vão falar da ambição do homem de querer alcançar algo impossível. E ambos vão criar essa dubiedade, né, de quem é o verdadeiro vilão, criador ou criatura. E assim, os dois livros, eles marcam épocas em que certas coisas estavam em evidência. Na época que Mary Shelley escreveu o livro dela, tava uma coisa de avanço da tecnologia, da ciência, né? E na época que o Michael Chilton, não lembro sobre o nome dele, criou o Jurassic Park, tinha todo esse avanço da biogenética. Então eles criaram suas obras meio que para fazer uma crítica à sociedade da época, né, à ciência que estava aí rolando e avançando na época deles. Bom, e para finalizar o vídeo, gente, eu só gostaria de falar sobre um evento que eu fui. Infelizmente eu não consegui fazer imagens do evento, eu só tirei algumas fotos que eu posso deixar aqui para vocês. O evento se chama Monstro no Cinema, esse aqui é o cartazinho, né, de divulgação que eu peguei lá. E a exposição foi no CCBB, aqui no Rio de Janeiro, e teve também no Distrito Federal em São Paulo. E assim, foram vários dias em que teve cinema clássico, né? Não foi só sobre Frankenstein, mas eu fui num dia em que teve uma oficina de caracterização e maquiagem. Então tiveram dois atores que se transformaram no monstro de Frankenstein e na noiva do Frankenstein. E a gente aprendeu sobre caracterização e maquiagem, de como eles fazem as coisas nos filmes, né? Isso aqui é uma prótese que é feita pra botar assim no corpo, fingir que é ferimento. Esse aqui é um tiro e esse aqui é uma feridinha, né? Não sei se vai dar pra ver direito, mas é bem legal. A gente aprendeu a fazer sangue falso e outras coisas aí pra fazer. Vou deixar aqui a imagem da ferida que eu fiz. Então foi um evento muito legal, aprendi bastante coisa e eu guardei aqui a prótese de recordação. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse quadro novo. Pode deixar aí sugestões de novos temas que a gente pode ver para fazer algum dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa semana do terror aí no canal. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha pra ajudar a gente, pra gente saber que você gostou do vídeo. E eu espero encontrá-los no próximo vídeo, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!